estão? Tudo bem? Como tem passado? Como estão as coisas? Que bom ver vocês aqui mais uma vez. Bom, eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula do Curitins Poliglotas, ok? Bom, hoje a nossa temática vai ser interessante e você tenho certeza que vai se identificar em muitos momentos sobre ela e talvez às vezes você nem pense muito sobre isso. Hoje nós vamos conversar sobre habitações, moradias, habitation, ok? Então a gente vai falar um pouco sobre esses lugares onde vivemos, onde já se viveu, né? Como é aí a sua casa, o que você mais gosta, qual é o seu cantinho preferido aí no seu lar, né? A gente tem sempre um lugarzinho preferido. Eu gosto muito de ficar em casa, então todos os cantinhos da minha casa eu procuro deixar de um jeito bem especial para que eu sempre esteja me sentindo bem. Então deixo sempre organizado, procuro deixar com as coisas que eu gosto, porque é um lugar que eu gosto muito de ficar. E infelizmente fico menos do que eu gostaria, muito pouco, aliás. Bom, pra gente começar, é legal sempre a gente estabelecer um percurso histórico, né? Pra gente entender um pouco sobre essa questão de como será que as coisas se estabeleceram, né? Como será que a gente chegou até o que tem hoje, né? Até a cidade como ela é, ou as moradias como elas são, os diferentes tipos, né? Então, aí a gente conta uma história até chegar nisso, né? E aí, para poder iniciar essa história, a gente não pode deixar de falar dos seres humanos pré-históricos, né? Que eram lá aqueles que no primeiro momento não tinham uma habitação, né? Então, a natureza não oferece, né, uma casa, uma moradia. E aí, claro, eles começaram a descobrir que as cavernas, as grutas, eram lugares bem propícios para que eles pudessem se abrigar do frio, da chuva, do sol intenso, né, de animais muito perigosos. Então, esses lugares passam, então, a ser considerados as primeiras moradias aí desses seres pré-históricos, né, que passam a se proteger nesses lugares. Então, olha lá, mais uma vez, por necessidade, né, então os seres humanos começam a encontrar formas para resolver alguns problemas, né, então a gente sempre teve a chuva, o sol intenso, os animais selvagens, né, que atacavam, o frio. Então, os seres humanos pré-históricos viram aí em cavernas e grutas a possibilidade de se proteger, de se abrigar. Então, por isso a gente chama aí de primeira morada, né? De primeiro indício que a gente tem de morada. E como que a gente sabe disso? Através dos registros que foram deixados por esses povos, né? Então, olha lá um pouco algumas paredes de cavernas e grutas que a gente vê aí que tem registros dessas histórias contadas por desenhos, né? Por alguns símbolos que depois com o tempo foram evoluindo, foram ganhando novas formas até chegarem no que a gente tem hoje e conhece como escrita, né? Mas o primeiro momento que essa linguagem que a gente fala aqui é universal foi através aí do registro por desenhos, né? E esses registros pré-históricos são cuidados com bastante atenção, né, porque contam aí uma história importante da história da humanidade, né, então por isso que a gente tem aí esse cuidado. Aí, claro, grutas, cavernas, né, a gente tem essa possibilidade, mas a gente tem que pensar que, será que em todos os lugares há aí essa oferta de cavernas e grutas que a própria natureza possa oferecer? Então, pode ser que não fosse em todos os lugares, e aí eu vou mostrar um lugar para vocês que são ruínas, que são moradias neolíticas, né? E aí elas ficam lá na Escócia. São o que a gente conhece aí de mais antigo, né? Que é esse lugar chamado Aldeia Skara Brae. E aí ela tem bem essa composição, essa cara de casa, mais ou menos como a gente conhece, né? De moradia, como a gente ainda tem nos tempos atuais. A diferença é que eles utilizaram pedras, né? Então eles foram empilhando essas pedras que tem esse formato mais achatado, mais ou menos com a ideia do tijolo, como a gente utiliza, né, para fazer a construção. E aí essa construção foi garantindo a eles essas proteções, né? Já que a pedra garante aí proteger do frio, né, da chuva. E aí a gente tem nesse lugar 10 casas que são agrupadas, né? E é uma das mais preservadas que a gente tem, fica lá no norte da Europa, na Escócia. Ela foi eleita como um patrimônio mundial pela Unesco, né? Justamente porque conta aí a história, né, dos seres humanos pré-históricos e desse percurso aí ao longo da história
como nós fazíamos aí em tempos antigos para ter um lugar para morar. Olhem com atenção a imagem, como a gente consegue perceber divisões bem claras, né, de local, como a gente consegue ver que tem um espaço reservado ali para o fogo, né, protegido, para deixar as pessoas protegidas desse fogo para não haver nenhum problema. Então já é um indício, né, de uma organização muito parecida com o que a gente ainda tem hoje. Então veja só, é uma herança, né? Então esses povos aí neolíticos há tanto tempo e a gente ainda mantém aí de certa forma essa organização como ela é. Legal, né? É sempre legal a gente estabelecer essa linha histórica para compreender, né? Para chegar até como que chegou no, como está hoje, né? Não foi assim de uma hora para outra, né? Não foi por uma mágica que as coisas aconteceram, né? Elas têm um percurso aí que é importante a gente conhecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre Adobe? Eu acho que você deve estar aí pensando em algo relacionado à tecnologia, computador ou coisa do gênero, né? Um programa de computador que também leva esse nome. Mas olha só, o nome dado ao programa, ao Adobe, tem uma relação direta com construção. Olha lá, vou te mostrar um pouco. O Adobe, podemos assim dizer que é o que a gente conhece por primeiro tijolo. Então, por tijolo, é o que a gente conhece lá, o início de um tijolo, né? Então, são feitos de terra crua, água, palha, algumas vezes fibras naturais e são moldados artesanalmente, ou seja, eles têm lá uma forma, né, onde é colocada essa mistura. E aí, na verdade, o que era utilizado é o que tinha ali disponível em maior quantidade, né? Então, se fosse palha, folhas secas, o que fosse encontrado ali era misturado e aí produzia, parece um barro, né, ali cheio de coisas. E como essas fibras das folhas ou das palhas ajudam a segurar esse barro que vai ser colocado ali, o Adobe passa então a ser muito interessante, porque depois que seca ele fica parecendo ali um tijolo mesmo, né? E aí ele é colocado nessa forma, ainda amolecido, então tira-se a forma e deixa ele para secar. Então ele tem uma consistência de que quando eu tiro aquela forma, ele mantém-se ali retangular, né? Então por isso tem toda uma técnica aí para manter ele numa consistência adequada, para quando eu tirar a forma, ele manter-se no mesmo formato, para não esparramar, né? E aí, olha lá, os vestígios mais antigos desses adobes, esses tijolos, foram encontrados na Turquia e datam de 7.500 anos antes de Cristo. Lembra lá, né, da contagem do tempo, como a gente faz, esse período marcado antes do nascimento de Cristo, depois do nascimento de Cristo, né? Então, pense que isso são 7.500 anos antes, né? Então, é uma tecnologia bastante antiga e que foi utilizada em muitos momentos para muitas construções. Vocês podem imaginar que para aquela época ela foi considerada uma inovação muito importante, uma tecnologia muito importante, porque olha só, ela passa a permitir que sejam erguidos edifícios resistentes à temperatura, à umidade, né? Então agora a humanidade passa a produzir, né, a construir esse lugar a partir de um material que é encontrado na natureza com maior facilidade e que ele pode produzir na quantidade necessária, né, para fazer as suas construções. E aí, claro, depois de algum tempo, né, isso começou a se generalizar e passou aí para a Europa, para a Ásia, e essas construções foram se popularizando. Então veja, uma tecnologia que é criada aí em um tempo onde se tinha uma necessidade, né, de se construir um abrigo para que pudessem se proteger do frio, da chuva, do calor. E aí depois disso a gente até hoje utiliza, né, claro que com uma tecnologia um pouco diferente, usando materiais um pouco diferenciados, mas a ideia do tijolo no formato que ele tem, a construção como ela é feita, né, como eu organizo esses tijolos aí numa construção, mantém-se praticamente a mesma como há 7.500 anos atrás, né? E aí vamos lembrar, o que foi encontrado datava 7.500 anos antes de Cristo, mas não significa que já não tivesse outros que porventura foram destruídos ao longo do tempo que não puderam ser encontrados e aí serem datados, né? Então isso é importante a gente lembrar. Então vê só, tecnologias surgem normalmente a partir da necessidade dos seres humanos, né? Então os seres humanos criam as necessidades e aí correm atrás aí de criar tecnologias para atender a essas necessidades. Quando a gente pensa num tempo
bem antigo, há 7.500 anos antes de Cristo, uma tecnologia como a criação de um tijolo que era produzido em quantidade necessária. Eu não precisaria necessariamente ter ali aquela quantidade pronta, que era o que acontecia com as pedras, tinha que achá-las, né, para poder daí empilhá-las no formato que fosse ideal. Passa a não ser tão necessário porque eu posso produzir. Então olha como isso é um avanço, né? Como é um ponto marcante e importante na construção aí de moradias, de casas para os seres humanos. Bom, falamos um pouco então aí desse percurso histórico, vimos algumas coisas, agora vamos conhecer alguns tipos, né, de moradias, de casas, de habitações que ao longo do tempo já não são mais tão utilizadas, né? A sociedade mudou, a cultura mudou e a gente já não utiliza mais, mas eles ainda existem em muitos lugares. Vamos lá? Então, olha só, o primeiro são os castelos, castles, né? A palavra castelo é derivada de uma palavra latina castellum, que é um diminutivo da palavra castrum e significa lugar fortificado. Então, essa ideia mesmo, né, de que havia uma proteção. Então, o castelo trazia essa questão de proteger quem lá estava. No caso, reis, rainhas, né, figuras importantes há tempos mais antigos. Claro que hoje, talvez, né, a gente encontre pessoas mais comuns, diferentes de reis e rainhas, que vivem em castelos, mas não é uma coisa mais dos seres humanos, né? A sociedade se organizou de forma diferente e as moradias também mudaram. Mas existem castelos bem legais, que são históricos, né? E aí a gente vai ver um agora. Vamos lá? Olha só. O próximo que a gente vai ver é esse castelo de Praga, que fica na República Tcheca. É o maior castelo antigo do mundo, né? Então, quando a gente vai pensar lá em qual é a construção mais antiga, que tem essa característica de castelo, então a gente vai ter aí o Castelo de Praga. E aí, pra gente conhecer um pouquinho, eu trouxe um vídeo onde você vai ver e conhecer algumas curiosidades do Castelo de Praga, né, a partir da ótica desse menino aí, que vai contar um pouquinho sobre o castelo e vai mostrar alguns lugares legais de lá. Vamos lá? Today, I want to take a deeper view on the Prague Castle because I did not talk about it very much. So, the Prague Castle was built in the 9th century, and from that time, it was also the place where the leaders of the country lived. And from the year 1980, it is the place where is the office of the president. The Prague Castle is 700 square meters long. So if you liked this video, please click on subscribe, and also please click on that little bell so you can get notified on all my travel videos. Bem legal, né? Claro que não é a mesma coisa como se estivéssemos no local, né, visitando, mas só da gente ter ideia de como é, né, e de começar a pensar em quantas histórias não se passaram ali naquele castelo, né, um dos mais antigos que se tem notícia, quantas histórias não aconteceram, né, quantas coisas importantes esse local não registrou aí ao longo da sua história. Legal, né? Quem sabe você qualquer dia, quando estiver lá na sua vida adulta, não vai visitar o Castelo de Praga, ou até durante aí os seus estudos, aí você lembra da nossa aula. Vamos para outro agora, que também tem uma construção um pouco diferente, né? A arquitetura é diferente, mas também é um castelo. Olha lá, esse é o Matsumoto Castle e fica no Japão.
Percebe que ele tem uma arquitetura bem característica, e mesmo que eu não dissesse de onde ele é, né, de qual região do globo ele é, você provavelmente diria que é Oriente, né, que é alguma coisa dessa região, porque tem essa característica, né, a arquitetura ali do Oriente tem essa característica desses telhados mais pontudos, né, e aí os castelos têm essa característica também. E vejam lá que ele está apoiado ali, né, num conjunto de pedras que foram colocadas próximos a este rio, então também tem essa característica, né, de ter algumas questões da natureza próximas aos castelos. Mas olha só, não sei se você sabia, Curitiba também tem os seus castelos, e eu vou te mostrar. Vamos lá? O primeiro, que talvez você já tenha ouvido falar, se já teve a oportunidade de conhecer também, que é o Castelo do Batel, né, que fica aqui na nossa cidade. Olha só, ele era o sonho de um cafeicultor chamado Luiz Guimarães. E claro que ele se inspirava nos castelos da França, né, que é uma região bastante conhecida pelas suas construções, pelos seus castelos. E aí, olha só, a construção iniciou em 1924 e só terminou em 1928. Então veja lá, é uma construção bem bonita, vale a pena, se você tiver a oportunidade, quando passear pela cidade, se puder, dá uma paradinha ali, dá uma olhada no Castelo do Batel. Agora eu vou te mostrar alguns outros que estão espalhados pelo Brasil, né? Então a gente vai ter a oportunidade de ver que temos castelos também que estão aí espalhados pelo nosso país. O primeiro deles, que também é muito bonito, é utilizado frequentemente como cenários para novelas, seriados, filmes. É o Castelo Itaipava, que fica em Petrópolis, né, região serrana do Rio de Janeiro. Então, ele é uma construção bastante imponente, bonita, e por isso, né, justifica aí a escolha de sempre ser utilizado como cenário para filmes, seriados e novelas, justamente porque tem essa beleza intensa aí. Então, também é um lugar que vale a pena ser visitado. Vamos ver mais um, que também fica lá na região do Rio de Janeiro, né? Que é o Castelo da Ilha Fiscal, que também fica mais afastado, né? Você vai ver que ele parece mesmo, é ligado por essa ponte, então ele fica afastado do continente, não é uma distância muito grande, e também um lugar bem bonito que pode ser visitado. Agora, com os tempos de pandemia e tudo mais, tem os horários aí mais específicos para essas visitas. Não sei nem se ele já está aberto à visitação, mas normalmente em tempos normais você pode visitá-lo aí quando estiver no Rio de Janeiro. Vamos ver mais um? Olha lá. Esse também bem legal, uma característica bem interessante, é um castelo que fica lá em Sítio Novo, no Rio Grande do Norte, e Castelo Zé dos Montes. Foi justamente construído por esse senhor que se chama Zé, e aí acabou recebendo o Zé dos Montes como nome, justamente porque o castelo tem essa característica, né? Tem formas mais arredondadas, mas percebam, né, que ele tá ali aglomerado como se realmente fosse um monte, né? E esse senhor construiu o castelo sozinho, levou algum tempo para fazê-lo, mas era um sonho que ele queria desde sempre concretizar, e no fim acabou criando uma construção que acaba sendo uma possibilidade de visitação, de turismo para quem for para essa região do Nordeste. Legal, né? Bom, agora a gente vai mudar o tipo de construção, né? Então a gente saiu dos castelos e a gente vai então ver os palácios, um outro tipo de construção também bastante imponente, já não tão utilizada, né, exceto aí por reis e rainhas de algumas regiões que ainda mantêm a monarquia. E aí a gente vai ver lá que ele vem do latim palatium, que é morada oficial de um soberano. Então já vejo que ele já tem a origem do nome relacionada aí a essa questão de soberano, né? Era o nome da residência de César Augusto, e por ter sido erguida no Monte Palatino, na Roma Antiga, a colina recebeu esse nome da palavra palos, que significa estaca, dando a noção inicial de um lugar cercado, né? Então, essa ideia também, né, de que esse soberano, né, essa figura importante, um imperador, um rei, está ali protegido e cercado nessa fortaleza, né, que permite que ele fique protegido, porque daí, claro, além da construção, ele tem também os soldados, as pessoas que dão conta de fazer a sua segurança. Então, essa ideia mesmo de proteção, né, de que essa pessoa tão importante
dentro aí dessa situação, um soberano, um rei, uma rainha, um imperador, uma imperatriz, fica protegido nesse palácio, tá? Esse que a gente está vendo na foto aí é o Palácio de Buckingham, né? Que é onde fica a Rainha Elizabeth, que eu acho que vira e mexe você deve ouvir falar dela, né? Os memes são bastante frequentes com ela. E ele foi construído em 1703. É a residência oficial, né, dessa monarca que fica lá no Reino Unido e ela vive lá, né? Ou seja, os reis, as rainhas que já assumiram o trono estão desde 1837 no Palácio de Buckingham como morada oficial. Lembrando, né, que reis, rainhas, esses soberanos têm várias residências em locais diferentes. E aí uma delas é a considerada oficial, que é como a nossa casa, né? Seria o nosso espaço ali onde a gente está normalmente. E aí, quando tem uma viagem, essa pessoa quer descansar, essa família, né, de soberanos, de pessoas ligadas à rainha ou ao rei, querem descansar, podem ocupar essas outras residências que também normalmente são palácios que ficam em diferentes regiões. Vamos ver outro, que também é bem característico, olha lá. Esse é o Palácio de Potala, fica no Tibete. Então, olha lá, como ele também é bem imponente, mas ele apresenta uma característica um pouco diferente, né? Então vocês vejam lá, que abaixo ali tem um primeiro espaço com construções e depois a gente tem aí a subida até o palácio principal, né? Até o espaço principal, que também é o lugar que guarda esse soberano, essa pessoa importante dentro desse momento. Claro que a gente tem que lembrar que são momentos históricos, né? Esses palácios, por exemplo, o Palácio de Potala hoje é para visitação, né? Ele não fica mais, ele não abriga mais um rei, uma rainha. Então ele ficou aí como um espaço para turismo, né? Para que as pessoas possam visitar. Conta uma história. Vamos mais um, para a gente ver agora palácios do Brasil. Legal, né? A gente vê alguns que estão espalhados pelo mundo e aí a gente vê que aqui no Brasil também a gente tem as nossas construções. Olha lá, o primeiro dele é a Quinta da Boa Vista, que fica no Rio de Janeiro. Então você já viu que o Rio de Janeiro, a própria história explica, né? Era antigamente a capital do Brasil, então por isso recebia as pessoas importantes, reis e depois presidentes. Por isso aí essas construções estão mais, existem em maior quantidade nessa região. E aí, esse palácio também é um lugar bem legal, bem bonito para visitação, bem imponente, bastante coisa para poder visitar ali, né? Ele foi utilizado pelo Império no período de 1822 a 1889, né? E aí era uma residência da família imperial desde a proclamação da independência do Brasil em 1822. Vamos para o próximo? Olha lá agora. Esse é aqui da nossa cidade. Também é um lugar bem bonito que vale a pena você visitar quando estiver aí fazendo seu passeio pela cidade, que é o Palacete dos Leões, né? É um lugar bem legal, ele foi concluído, a construção dele foi terminada em 1902 e o objetivo era realmente ser a residência de uma família bem importante, que era a família Agostinho de Hermelino de Leão Júnior. E aí ele tinha a esposa e os filhos e queria uma residência, né, um lugar para morar. E aí, como ele era dono de muitas terras, tinha muitas posses, tinha a possibilidade de construir esse palacete. Ao longo da história, o palacete então passou a ser, foi apropriado e aí ele agora fica para visitação. Você pode andar pelo jardim, pode visitá-lo e é um lugar bem legal, bem bonito de você quando estiver fazendo um passeio ou não souber direito onde gostaria de ir para passear, dá uma volta ali no Palacete dos Leões, que é bem legal. Bom, a gente viu construções que são imponentes e que geralmente foram utilizadas por pessoas de poder aquisitivo bem alto, reis, rainhas, né, pessoas com posse, soberanos, né, pessoas que tinham dinheiro suficiente para construir essas construções tão imponentes. E às vezes não era nem tanto o dinheiro, né? Muitos dos castelos e dos palácios foram construídos aí pelos vassalos, né? Ou seja, por aqueles que eram comandados por reis, rainhas e soberanos, quando no passado, na história, eles eram as figuras importantes, né? Muitos, inclusive, pelo trabalho escravo ali, né? Que não havia essa remuneração, essa ideia do trabalho que a gente conhece hoje, era muito diferente. Mas isso você fica aí com as suas pesquisas depois e vai descobrir, tá? Vamos agora para coisas que já são mais
dos dias atuais, que a gente já está mais acostumado, que são as casas, né? Houses, diferentes tipos, diferentes possibilidades, né? Construções que podem ser feitas de diferentes maneiras. Mas existem aí algumas especificidades que eu vou te mostrar aqui. A primeira delas são as casas de alvenaria, né? Que cada vez se tornam mais comuns pela sua durabilidade, pela facilidade, pela possibilidade. O termo alvenaria vem de alvener, que é pedreiro, e vem de uma palavra árabe, que é albanan. Então, olha só, lembra que lá no início a gente teve uma aula que falava sobre a origem de diferentes palavras, né, de diferentes contribuições de diferentes línguas para a língua portuguesa. Então, olha aí, a casa que é de alvenaria vem da origem de uma palavra árabe, né? E a casa de alvenaria é aquela construída com tijolo e cimento, né? Que não é uma regra, não é em todos os lugares, porque nós temos outros tipos, mas é um tipo de casa bastante comum. O outro tipo que a gente tem é a casa de madeira, né? Que aqui em Curitiba, no Paraná em especial, é bem comum a gente visitar, né? Vocês não precisam nem ir tão longe, alguns bairros em especial tem uma grande quantidade de casas construídas de madeira, né? A gente tem inclusive um comércio delas, que é possível que se você tem um terreno onde possa construir essa casa, você faça a compra dela, que é meio pré-fabricada, então ela já vem num kit ali, quase que para ser montada, e aí você constrói a casa de madeira. Também é uma possibilidade, né? Também existe aqui na nossa região em especial com bastante frequência, é comum a gente encontrar por aí. Aí a gente vai ter a casa de pau a pique, que já não é tão comum para a cidade em especial, né? É uma construção que em geral a gente vai encontrar mais afastada, em casas mais afastadas. A casa de pau a pique tem uma característica porque ela é feita com ripas ou varas que ficam entrelaçadas e aí ela é revestida com barro, né? Então tem uma diferença aí, né? A gente viu lá que, por exemplo, o tijolo que a gente viu, o adobe, é utilizado o barro para sua construção. Mas na casa de pau a pique eu faço uma estrutura, né, com essas madeiras ou com essas varas que ficam entrelaçadas. Então é como se elas ficassem amarradas e constroem essa estrutura e depois eu venho com esse barro também numa consistência determinada e vou construindo essa parede. E aí depois que seca, ele fica com as paredes erguidas e aí você faz o telhado, que normalmente é feito com palha. É um tipo de construção mais encontrada em regiões um pouco mais afastadas, mas que foi utilizada bastante em um determinado período da história. Então, vamos para uma outra construção agora. A gente vai ver as ocas, que a gente ouve falar bastante. Eu nunca tive a oportunidade de entrar em uma, tenho bastante curiosidade de ver como é a dinâmica de uma oca, mas em geral, como a gente está vendo na foto ali, ela fica distribuída aí com várias redes, né? Ela é construída também com uma estrutura, né, de paus, de varas que são entrelaçadas com palha e também é coberta com essa palha, por isso que promove a proteção, em especial utilizada pelos povos indígenas, né, e aí dentro dela, normalmente, as comunidades indígenas vivem todas juntas, então as ocas costumam ter um tamanho bem grande para que possa abrigar toda a aldeia. E aí ali eles têm a sua organização com as redes, com os locais para cozinhar quando necessário, né? Porque em regiões onde chove muito ou tem muito frio, fica mais difícil manter o fogo ligado, aceso ali, né? Então eles trazem para dentro da oca. E eu acho uma organização bem interessante, já que vivem todos juntos, né? Então é um exercício bem interessante a gente pensar sobre o respeito, né? A privacidade do outro, porque você tem ali o seu espaço e precisa respeitar o teu e o do outro, né? Sem ser inconveniente. E eles têm essa questão, né? Dessa cultura aí de viverem todos juntos, sem terem problemas relacionados, né? A essa vivência comunitária no mesmo espaço. Vamos para um outro tipo de construção também, que são as palafitas. As palafitas ficam em regiões onde há muita água. E elas são essa construção que ficam erguidas, né? Então elas estão com essas madeiras que ficam fincadas ali. E a água normalmente tem um movimento de cheia e de baixa, né? Então, quando as chuvas, o tempo de chuvas se aproxima, a tendência é que o rio suba, né? Então, haja a cheia. E essas casas são construídas buscando respeitar essa cheia para que as casas não sejam inundadas. Mas é bastante comum a gente ver que em determinados períodos do ano, essas populações ficam ali com uma camada de água
solo ali mesmo no piso da casa, que inclusive você já vê que tudo que tem na casa fica mais erguido para poder ficar protegido da água. Em tempos de aquecimento global e tantos problemas ambientais que a gente enfrenta, esses povos que vivem em casas de palafita têm enfrentado cheias que são muito diferentes daquelas que estavam acostumados. Então há um problema aí, né? Porque eles tinham aí uma experiência sobre a cheia do rio até um determinado nível e infelizmente agora esse rio enche muito mais do que era previsto e aí acaba trazendo todo tipo de problema para essas populações. Ela recebe esse nome, né, porque ela vem do latim de palum fictus, que nada mais significa do que ele é, né, que é esse pau que é fincado na terra ali para garantir essa estrutura, para que em cima dela a casa seja construída. A gente tem um sentimento de que parece que ela é instável ou balança, mas não, né? Elas são bem estruturadas e aí são feitas assim pertinho uma das outras, até para manter essa estrutura também, porque a gente tem que lembrar, né, que as águas estão sempre se movimentando. Olha só uma outra construção também que me causa bastante curiosidade, assim, sempre fico pensando, né, como é um jeito inteligente de usar, neste caso, a neve a favor de si, né, para se proteger, que são os iglus. São essas construções, né, que são realizadas com o próprio gelo e que tem uma lógica e toda uma ideia na construção, na engenharia dele que realmente propicia essa questão de manter, de proteger do frio intenso dessas regiões. Aí eu trouxe um vídeo para a gente justamente entender como é que um iglu feito de gelo pode se manter aquecido. E aí você vai entender um pouquinho como é a questão da física e da engenharia que existem nessas construções. Vamos lá? Por milhares de anos, os seres humanos, as plantas e os animais têm usado a água congelada que cai do céu para ficarem aquecidos. Mas isso não parece fazer muito sentido, né? Eu sou Vinícius e bem-vindos ao Físico! O Grande Ártico Congelado é um dos ambientes mais inóspitos do nosso planeta. Ainda assim, os Inuits conseguiram viver lá por cerca de 5.000 anos. As temperaturas do inverno de lá podem chegar até 50 graus abaixo de zero. Por isso, se eles não quisessem morrer, eles tinham que construir abrigos. Mas só tem um pequeno problema, se isso já não for um. Lá não é uma área conhecida por ter muita madeira, então eles tinham que se virar com as coisas que eles tinham, que no caso, neve. Na língua dos esquimós, existem dezenas e dezenas de palavras diferentes para descrever a neve. Porque ao contrário do que a gente pensa, não existe só um tipo de neve, existem várias. E dependendo do tipo de neve que você escolher, isso vai ditar se seu iglu vai conservar o calor ou vai te transformar em um picolé. Para entender isso, precisamos saber um pouco sobre sentir frio. Quando a sua temperatura corporal começa a cair, na verdade você está sentindo o calor deixar você e não é o frio que está entrando no seu corpo. Então, quando a sua mãe falar para você fechar a janela para o frio não entrar, explica para ela que é o calor que vai sair e depois também leva um tapa junto. E na verdade a explicação para isso é bem simples. Basicamente o seu corpo sempre quer ficar em equilíbrio com o ambiente. Por isso, quando tá frio, a gente quer jogar o calor para fora para ficar em equilíbrio com ele. E como você já deve ter visto lá no ensino médio, o calor pode se propagar de 3 formas: convecção, condução e radiação. E os 3 acontecem no iglu. Bom, uma pessoa que está dentro vai irradiar o calor do seu corpo, que vai se mover em torno do iglu por convecção e será perdido pelas paredes através da condução. Na verdade, não só no iglu, acontece na sua casa também, por exemplo. Em pó, neve fresca pode ter até 95% de ar aprisionado. Isso torna um excelente isolante. Porém, se você tentar fazer uma bola de neve, vai ver que não é denso o suficiente para construir estruturas sólidas. Já um bloco de gelo, por outro lado, faz um bom corta-vento, mas é muito pesado para levantar. Por isso o produto final é uma mistura dos dois. E agora que a gente sabe que o iglu pode ter um excelente isolamento térmico, podemos compará-lo a um casaco. Quer dizer, o casaco não tem um aquecedor elétrico e muito menos uma lenha. Ele te mantém quente usando o calor que saiu do seu corpo e o casaco não deixou ir para o ambiente. No iglu é a mesma coisa, sai calor do seu corpo, mas ele não consegue sair do iglu, ou melhor, uma boa parte não sai do iglu. E apesar da temperatura ainda ser bem próxima de zero,
É bem melhor do que menos 50 graus. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar um like aqui, se inscrever. E se gostaram mais ainda, compartilhe com aquele seu amigo ou amigo mais dessa área de divulgação científica. E críticas, dúvidas ou sugestões é só deixar aqui embaixo. E lembrando também que aqui na descrição eu vou deixar alguns links para o que eu falei, né? Para provar que eu não estou tirando isso da minha cabeça. E tem um vídeo novo aqui no canal toda segunda, 12h30. E valeu, falou e coisa brava. E aí, gostou? Eu gosto muito de compreender como é que as coisas funcionam, né? O seu funcionamento. E aí eu confesso que eu tinha muita curiosidade de entender como é que um negócio feito com gelo pode de fato proteger, né, do frio. E ó, vocês viram que funciona, né? Que tem toda uma dinâmica ali, uma lógica que faz com que funcione. E vale sempre pensar que os seres humanos, quando pensam nessa construção, nessa engenharia, não tinham todo esse conhecimento científico que se tem hoje, né? Então esse é um conhecimento que foi sistematizado depois de muito tempo, né? Então os iglus já foram pensados pelos seres humanos com essa característica, com esse formato, porque em algum momento perceberam que essa construção era interessante para proteger esse frio intenso. Vamos para um outro tipo de casa, que são as casas enxaimel, olha só. Enxaimel quer dizer enchimento. Primeiro constrói-se o esqueleto da casa. Então, de novo, a gente tem aí uma estrutura, né, com toras de madeira. Entre as vigas nós temos verticais e colocadas na horizontais. E aí ela produz uma caixa, uma espécie de caixa com essa estrutura. E depois esses materiais, assim como a gente viu lá de pau a pique, são completados com materiais disponíveis de acordo também com o que há na região, né? Essa é uma construção ali da região da Alemanha. A gente costuma aqui no Brasil, pode vê-las, em especial em algumas cidades em Santa Catarina, onde essas construções são mantidas, né? Às vezes só a característica na frente da casa é realizada, a casa é de alvenaria, mas as pessoas tentam manter do jeito que era esse estilo de casas em enxaimel. Aqui em Curitiba, em alguns bairros, a gente consegue ver uma outra construção que também tem esse estilo. Então, mais ou menos naquela ideia que a gente viu. Constrói-se, então, essa estrutura com madeira. E aí, quando essa estrutura está pronta, eu venho e preencho com esse material. E aí, de acordo com o que tem, né, o que se tinha disponível na região, era o que eu produzia, né, esse barro, esse cimento, por assim dizer, natural, que preenchia os espaços e aí construía a casa. Vejam que é possível construir vários andares, né, não há necessidade apenas de um único andar. Então é uma casa grande, espaçosa, né, que também tem um estilo bem bonito aí, além dessa inteligência no seu processo de criação. Essa que a gente vai ver agora também é bem legal, além do que é bem inteligente ambientalmente, que são as casas de turfa, que são encontradas lá na Islândia. Então, olha só, a madeira é utilizada para a construção e a turfa, que é esse gramado, né? Esse tipo aí que a gente está vendo de gramado, que é bem rasteirinho, é usada para formar as paredes espessas e a cobertura para o telhado. Às vezes, pedras também são usadas para fazer as paredes e como base para o telhado. Muito legal, né? Primeiro porque elas propiciam um isolamento bem interessante. Então, tem uma questão de que mesmo em temperaturas mais elevadas, com o calor, elas não ficam superaquecidas, né? Essa questão de ser o telhado e as paredes com esse gramado, com essa espécie de gramado, propicia que ela tenha uma temperatura mais agradável. E também, quando as temperaturas são bem baixas, ela também tem essa questão de segurar, né, de aquecer, de ficar aquecida, de manter o calor dentro. Então, ela é bem legal, ela tem uma construção bem diferente que alia também aí a questão da natureza e deixa aí a aparência da casa bem legal. Até você olha assim, parece que tem lá uma casinha que brotou, né, do chão, porque o seu telhado aí é feito de madeira. E claro, de turfa, desculpe. Claro que ela tem essa questão de serem desse jeito, de terem sido pensadas dessa forma, porque havia uma necessidade dos seres humanos em um outro momento da história
de se abrigarem e de terem formas inteligentes de utilizar os materiais que estavam disponíveis. Não era fácil, não havia transporte fácil, né, em tempos antigos. Não era fácil tirar um material de um lugar para levar para o outro, como a gente tem a facilidade hoje. E aí os seres humanos faziam o quê? Achavam formas inteligentes de aproveitar o que já tinha ali, né? E isso facilitava bastante a logística da coisa. Vamos ver outro também bem legal? Olha lá, essa é a tribo Urus, no lago Titicaca. Na verdade, são ilhas, né? Então, olha só, as ilhas, as casas e os barcos são feitos de camadas de junco, de um material chamado totora seca, né? De um tipo de vegetal chamado totora seca, que são entrelaçados uns com os outros e aí acabam flutuando, né? Então esse material propicia que a construção da ilha e das casas mantenham-se em cima do lago flutuando. Olha só que legal! Uma ilha feita do jeito correto e tiver as condições corretas pode durar até 30 anos. Então veja, uma construção que, apesar de estar ali flutuante nesse lago, dura um tempo bastante grande, né? 30 anos é um período bem longo se ela for cuidada do jeito correto, né? Então é uma coisa legal porque a tua casa está sempre em movimento aí em cima do lago, né? Você não tem essa questão de ficar parado no lugar. E aí, claro, quando as pessoas querem ir à borda do lago, elas precisam fazer um movimento de remar mesmo, de carregar essa ilha, né, que está flutuando ali, as suas casas, até próximo à borda para poder sair da ilha e ir para o continente, por assim dizer, já que é uma ilha produzida pelo próprio ser humano. Um jeito legal também, né? E bem inteligente de morar. Vamos de novo lá para o Oriente? Olha só, essas são as casas Hanok, são casas coreanas. E olha só, tanto o interior quanto o posicionamento da casa em relação ao seu exterior são planejados de acordo com os princípios relacionados à terra e às estações do ano. Tem sempre que ter uma montanha atrás dessa casa e um rio na frente, né? Os orientais, conhecidos tanto pelos seus conhecimentos milenares, então levam bastante em consideração essa questão de que tem que ter aí esses parâmetros para a construção da Hanok, né? Então ela respeita aí o posicionamento, a forma, qual vai ser a frente, qual vai ser o fundo dessa casa. Legal, né? Aí, claro que em tempos modernos a gente tem construções inteligentes, que são as bioconstruções. O próprio nome já diz, né? É uma técnica de construção que utiliza materiais de baixo impacto ambiental, são inteligentes e criam sistemas de tratamento de resíduos, consumo de água e energia. São tempos em que a gente precisa pensar em construções inteligentes, de reaproveitamento de água, né? De um consumo inteligente de energia. Então, todas essas questões são pensadas nas bioconstruções, que também fazem uso de tijolos que são construídos para esse fim, que, por exemplo, não utilizam cimento, né? Eles são encaixados como pecinhas de Lego. Então, há um encaixe aí para a construção e é um jeito bem fácil e bem barato, reduz bastante o custo da construção. Além do que você tem essa questão de respeitar o meio ambiente. E aí, gostou? Bem legal, né? Então, viu só? A gente conversou um pouco sobre diferentes tipos de moradias, né? Conseguiu aí estabelecer alguma questão relacionada à história, como isso começou, né? Viu alguns tipos de construções. Claro que existem outros. Se você for pesquisar, vai encontrar vários outros. Eu trouxe aqui alguns que são aqueles que a gente ouve falar mais ou que são mais conhecidos, para que você compreendesse um pouco essa questão de como as diferentes culturas, ao longo das suas necessidades, foram construindo diferentes moradias, né? Diferentes formas de se proteger e de ter um lar. Bom, a nossa aula já está terminando, fica bem, tá bom? Se cuida, até a próxima aula, see you, bye bye! Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru.
São Francisco e meu xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais pelo Querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo.